Pessoal, a gente vai falar sobre questões relacionadas da família e dos índios. Cai muito da literalidade dos artigos da Constituição Federal, ok? Sem maiores problemas, portanto. Questão da semana 13, dia 5. Primeira questão, a Constituição assegura a gratuidade dos transportes coletivos urbanos. Então, não é qualquer transporte coletivo, tem que ser transporte coletivo urbano aos maiores de 65 anos. Cuidado que o examinador adora colocar 60 anos. Não, é 65 realmente aí, ok? Então, a questão está correta, está de acordo com o artigo 230, parágrafo 2º. Os maiores de 65 anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos. Questão correta, portanto. Questão 2. A regra constitucional que fixa a idade mínima de 18 anos para fins de imputação de pena criminal integra a chamada Constituição Material. Então, o que é materialmente constitucional na Constituição Federal? Então, é a organização do Estado, os seus órgãos e os direitos e garantias aí fundamentais. Então, realmente vai integrar aí a chamada aí Constituição Material, a regra que fixa a idade mínima de 18 anos, porque é um direito aí do cidadão. Veja, Pedro Lenz vai falar que é materialmente constitucional será aquele texto que contiver normas fundamentais e estruturais do Estado. Normas fundamentais e estruturais do Estado. A organização dos seus órgãos, que mais? Os direitos e garantias fundamentais. Então, está aqui direitos e garantias fundamentais. Reparte aí a idade mínima para fins de imputação de pena criminal de 18 anos. Então, que realmente a questão está correta. Questão número 3. Os programas de amparo aos idosos desenvolvidos pelo Estado serão executados preferencialmente nos asilos ou nos lares dos idosos. Preferencialmente nos lares dos idosos. Questão correta. Então, a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares. Questão correta, portanto. Questão 4. A Constituição Federal, em respeito à livre decisão do casal, veda qualquer forma de participação do Estado no planejamento familiar. Qualquer forma, não. Por que não? Vai ter aí a participação do Estado em relação à saúde, não, a educação, certo? A educação e competir, então, proporcionar ao Estado recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, ok? Então, qual o direito? Do planejamento familiar. Então, fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal. Então, compete então aí ao Estado apenas o que? Propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito. Então, não há qualquer forma a participação vedada pelo Estado. Questão 5ª, na situação do Renato. Então, Renato, 30 anos de idade, é filho de Ademir. Nessa situação, Renato tem o dever de amparar seu pai na velhice, na enfermidade e no que? Na carência também. Então, os filhos maiores têm o dever de ajudar a amparar os seus pais na velhice, na carência ou enfermidade. Questão 6ª. Segundo a Constituição Federal de 88, entende-se também como entidade familiar, comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Exatamente o que está constando na Constituição Federal.
Então veja, 226, parágrafo 4º, entende-se também como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e os seus descendentes, ok? Qualquer dos pais e de seus descendentes. Então está correta aí a questão, está de acordo aí com a literalidade do parágrafo 4º. Questão 7ª, os índios, suas comunidades e organizações. Então, índios, comunidades e organizações, quase oca, são parte legítimas para ingresso em juízo de defesa dos seus direitos e interesses, certo? Certo. Competindo à Justiça Federal processar e julgar crimes relacionados aos direitos dos índios. Mexeu com o índio, mexeu com Justiça Federal, correto. Mexeu com o Ministério Público e também com a Polícia Federal. Então, não mexe com o índio. Então, o artigo 109 vai dizer que os juízes federais competem processar e julgar disputa sobre direitos indígenas. Então, compete sim a Justiça Federal. Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa dos seus direitos e interesses, intervindo o MP em todos os atos do processo. Questão correta, portanto. Questão número 8. As terras indígenas tratadas pela Constituição Federal submetem ao princípio fundamental da soberania da República Federativa do Brasil, fazendo parte do território brasileiro. Então veja, as terras indígenas, elas pertencem à União. Então, em posse do índio, mas pertencem à União. Se pertencem à União, obviamente, são parte do território brasileiro. Se são parte do território brasileiro, estão sob aí a guarda da Constituição Federal no que tange aí a soberania da República Federativa do Brasil. Ou seja, se forem invadidas por grupos armados estrangeiros, essas terras elas vão ser repelidas, essas forças estrangeiras aí pela segurança nacional. Então, por causa do quê? Por causa do princípio fundamental da soberania da República Federativa do Brasil. Questão correta, portanto. Então veja, o STF vai dizer que as terras indígenas elas fazem parte do território estatal brasileiro e são terras que submetem unicamente ao princípio dos princípios regentes das relações internacionais da República Federativa do Brasil, a soberania ou a independência nacional. Questão correta, portanto. Questão 9. Os índios detêm usufruto exclusivo das riquezas do solo, do subsolo, dos rios, dos lagos existentes nas terras por eles tradicionalmente ocupadas. Não é bem isso que acontece. Então, subsolo, rios, lagos têm condições específicas, ok? Então, não é desta forma que está previsto na Constituição Federal. Então, veja só. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente, cabendo-lhes o que? Usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. Ok? Então volta aqui, ó. Então detém o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos. Ok? Solos, rios e lagos. Solos, rios e lagos. Agora, o aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos potenciais energéticos, pesquisa, a lavra de riquezas materiais em terras indígenas só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada que a participação, certo, nos resultados da lavra na forma da lei. Então não é usufruto exclusivo. Quando se tratar da participação no resultado da lavra, vai ser aí dividido aí com a União, por exemplo, ok? Então, questão incorreta. Questão 10ª, a Constituição reconheceu aos índios a propriedade e a posse das terras que tradicionalmente ocupam. Propriedade não, posse sim, propriedade é da União. Artigo 20 vai falar que são bens da União.
as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Então vamos ver. São bens da União, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Agora, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente. Então, detém a posse, mas não a propriedade. Ok, pessoal? Então, era isso. Isso aqui é o entendimento do STF, que vai muito nessa linha também. E assim, terminamos a nossa bateria. Um abraço e até a próxima.